Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Saúde Plena, aqui no canal do YouTube do TPM no ar. E hoje nós vamos falar de uma condição clínica chamada diabetes. Por que nós devemos cuidar da diabetes de forma integral? E para isso, eu não trouxe minha amiga nutricionista diabética tipo 1, Natália Carneiro. Tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão importante, pouco falado, Sim. que é tratar o diabetes de uma forma integral. Exato, né? exatamente. Obrigada. Imagina, eu pelo que convite. agradeço, viu? Veio lá de São José, né? Eu sei que não é outra metrópole, mas é pertinho de Taubaté, mas mesmo assim agradeço o seu tempo, tá bom? Obrigada. Uhum. Olha, minha amiga, então vamos começar. Eu trouxe alguns dados pra gente trazer a relevância total desse tema, porque realmente, como você disse, né? Por que tratar de forma integral que ninguém fala? Só fala, ó, bota insulina, bota bomba de insulina, vamos colocar libre, vamos furar o dedinho, fazer destro, fazer ponta de dedo. Mas e aí? Olha, estima-se que 15 milhões de brasileiros vivam com diabetes. E esse número, detalhe, deve crescer 50% nos próximos 20 anos. Justamente, sabe por quê? Por causa da nossa alimentação. Pelo excesso de toxinas na nossa alimentação, por causa do excesso de telas e que estimula ao sedentarismo, né? Na Europa já são mais de 60 milhões de pessoas e ainda mais alarmante, né? Mais da metade dos casos poderiam ser evitados pelo estilo de vida. Então, nada mais importante nós estarmos aqui nessa conversa trazendo que formas, além do tratamento medicamentoso, o diabético deve conhecer para, de fato, tratar e regular a glicemia. Então, para a gente introduzir, eu vou trazer aqui alguns dados, né, do tipo, conceitos, perdão. O que é diabetes? Quais são os tipos de diabetes? Porque as pessoas, a gente não gosta muito dessa classificação de tipos de diabetes, porque existem muitos, os genéticos, os poligênicos, né? Os autoimunes, o de estilo de vida, mas de maneira geral, a gente vai falar da resistência à insulina, ou seja, é um estado, é uma síndrome metabólica, no qual a obesidade começa com hábitos de vida, começa a estimular a essa resistência à insulina e acaba gerando uma hiperglicemia crônica, ou seja, aumento da glicose, do açúcar no sangue cronicamente. Até que o pâncreas, que é quem produz insulina, não consegue mais suficientemente produzir o excesso de insulina para esse excesso de glicose que está entrando, essa célula acaba morrendo, né? Então aí a gente tem que usar o recurso da insulina externa. Primeiro ponto, então, resistência à insulina. Há outro tipo que é o chamado diabético tipo 2, vamos dizer assim, né? Isso. Mais comum na idade avançada, ali a partir dos seus 50 anos. Quando a gente está falando de diabético tipo 1, nós estamos falando de condições autoimunes. Aí nós temos o infanto-juvenil, né? O diabético juvenil, que pode ser 2 anos, 3 anos de idade, até menos. Ou o diabético que já é na idade adulta, que é o chamado LADA, que também tem condições autoimunes associadas, né? É mais comum daí nos pacientes de 30, 40, 45 anos esse diagnóstico. Então, você, Nath, conta um pouquinho para nós como foi o seu diagnóstico. Meu diagnóstico foi com 7 anos de idade, Uau. 6, 7 anos. O choque foi tão grande para os meus pais que eles não sabem a data exata. Então, sim. 6, 7 anos. Olha que legal. E aquele diagnóstico clássico de urinando, né, à noite na cama, emagrecendo muito, sem vontade de brincar. Então minha mãe levava as amiguinhas em casa, não queria brincar. Apesar de ser sintomas clássicos, na época demorou muito para se descobrir. Então o médico achava que estava com desidratação e dá suco de laranja, bastante suco de laranja, mingau de aveia. E nisso foi só piorando ali. Mas
foi com essa idade aí que abriu o quadro. E aí foi investigado realmente, chegaram aí em condições autoimunes mesmo? Isso, daí chegou um dia em casa, minha mãe chegou em casa, eu estava sem força, diz ela, né, que eu estava deitada na cama com aquela respiração ofegante, já, né? Meio que sem força, aí levou para o hospital e aí foi quando diagnosticou, né, como diabetes tipo 1 mesmo e doença autoimune. Claro, e aí vem, né, os sinais vitais básicos, né? Vai medir pressão, já vai ver a temperatura e a glicemia. Na glicemia, lá em cima, já faz o diagnóstico, Exatamente. né? Então, até para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes que estão aqui nos vendo, eles saberem. Nós temos diagnóstico hoje, né? Glicemia de jejum no exame de sangue, acima de 120, mas dentro da nossa avaliação, que é medicina integral, a gente já entende que acima de 99 a gente já tem uma rota da doença e também um início de resistência à insulina. Hoje, acima de 84, a gente começa já a querer fazer uma prevenção mais forte nesse paciente, estimular mesmo essa sensibilidade à insulina. Nós temos no exame, então, de hemoglobina glicada, acima de 6,4. Já é diabético, mas de 5,7 a 6,4. A gente já tem diagnóstico de resistência à insulina, né? E a gente já vai tratar esse paciente, já temos liberação de medicamentos. E para nós que trabalhamos mais uma vez com a longevidade, acima de 5% a gente já tem, sinal de alerta, né? Vamos buscar por que tá aumentando essa glicemia. A glicemia média, que aparece ali da glicada, também a gente vai sempre estimular a ficar menor do que 90. Nós temos a glicemia pós-prandial. Se acima ali de 240, a gente também já quer ficar em alerta. Mas uma glicemia coletada, fiz sem querer lá na fábrica, né? Eu pego muito esses pacientes que vêm de indicação, porque o chefe foi fazer uma campanha na fábrica, na empresa, e descobriu aleatoriamente uma glicemia capilar ali acima de 200, né? Acima de 200, 220 também a gente já tem. Então, a gente coloca acima de 200 aleatório, né? E pensando em resistência insulínica, uma insulina acima de 10, Perfeito, né? perfeito. Então, uma insulina acima de 10 já fica de olho também, que tá com uma resistência insulínica e um pré-diabetes, né? Eu ainda sou mais criteriosa, porque eu vejo o eixo hormonal inteiro, né? Eu falo, insulina de 5 a 6, a gente começa já, vamos entender melhor isso aqui, né? Mas eu cheguei em 10. Não, beleza, tá se sentindo bem, tá ficando adequado, mas geralmente 5 a 6 é onde eu tenho uma gordurinha, que a gente chama, né? Tem um espaço ali pra pessoa passar por um estresse e não ter um pico glicêmico, né? Então é muito legal. Obrigada, Nath. Bom, e vamos começar então falando um pouquinho como que essa nutrição funcional… você tem uma pós-graduação em endocrinologia, né, minha amiga? Então, conta um pouquinho pra gente como que hoje você enxerga o cuidado da diabetes. Tá. O cuidado do diabetes, principalmente no tipo 1, né? A gente pensa muito em relação à ação da insulina. Então, como essa ação da insulina e a absorção do carboidrato da alimentação está agindo. Então, eu falo que cada corpo é único. Então, não existe uma tabela nutricional com a quantidade de carboidrato, mas a gente precisa entender o tempo da ação da insulina e da absorção. Então, depende muito do trato gastrointestinal. Perfeito. Então, cada um é único. Então, às vezes, um alimento, para mim, uma banana aumenta muito a glicemia se eu comer ela. Para outra pessoa, não. Então, a absorção desse alimento é muito importante a gente entender e achar essa individualidade para ver o tempo também da ação da insulina. E o tipo 2, a gente sempre está pensando na qualidade dos alimentos, não que no tipo 1 não, mas em melhorar essa resistência insulínica, melhorar essa questão inflamatória, que geralmente já vem um paciente com um perfil inflamatório, então de uma obesidade, de uma desnutrição, que essa insulina não está conseguindo fazer efeito, né? Ele tem uma produção de insulina, mas essa insulina não está conseguindo fazer efeito. Só que a nutrição funcional, no tipo 1, por exemplo, ela não vai olhar, ela vai olhar essa questão do carboidrato, da insulina,
mas eu também vou prevenir as complicações. Perfeito. Porque por melhor controle que o diabético tenha, ele vai ter alguns picos da glicemia, então ele vai ter algumas glicemias altas, o que aumenta o estresse oxidativo. E através da nutrição funcional, dos micronutrientes, né, das vitaminas, dos minerais, eu consigo o quê? Melhorar esse processo oxidativo e evitar as complicações. Perfeito. Que são as principais, né? Macro e microvasculares, a gente vai ter nefropatia, neuropatia, retinopatia. Então, gente, o que a gente tá falando, né? Aquela sensibilidade, a perda da sensibilidade nos dedos, nas mãos, nos dedos das mãos e dos pés, aquela perda da capacidade de regeneração, né? Ou seja, da cicatrização. A gente tem problemas nos olhos, a gente tem os problemas nos rins. Então, tudo isso pode ser consequência de picos glicêmicos constantes, que é o que a Nath está falando. Quanto mais a gente conseguir prevenir esses picos glicêmicos, menos a gente tem riscos de desenvolver doenças micro e macrovasculares causadas pela hiperglicemia. Outra coisa, nesse paciente DM1, eu ainda incluo nesse cuidado que você falou, a zipo, né? Porque o que mais mata são as hipoglicemias no DM1, né? E se fala muito sobre a hiperglicemia, né? E se fala pouco da hipoglicemia. Então eu falo também muito isso para os pacientes. Cuidado, porque às vezes ele tem tanto medo de uma glicemia alta que ele fica tendo hipoglicemia. Só que na hipoglicemia você tem morte celular, né? Então, importantíssimo isso, é o cuidado também com as hipoglicemias. E muitas vezes o paciente quer chegar com uma hemoglobina glicada boa. E aí o que ele faz? Ele fica tendo hipoglicemia para poder ter uma hemoglobina glicada um pouco mais baixa, né? E ficar feliz ali com o exame. Ficar preso em números, né? E não é isso que a gente quer. Qualidade de vida acima de tudo. E olha que interessante, isso que a gente tá falando, que é importante falar das hipoglicemias que matam mais também o DM1, eu pego DMs1, né, ou LADA, que eles têm muita aplicação de insulina e eles chegam com excesso de insulinização. E de insulina rápida, porque ele tem preguiça de contar o carboidrato ou não foi instruído de uma maneira a autoconhecimento sobre a sua alimentação. E aí eles aplicam, tipo, eu acho que vai dar mais ou menos isso. Eu aplico sempre… eu peguei essa semana uma mulher de 69 anos, ela tem DM1, mas ela é LADA, né? Então ela ficou… Na verdade, ela é LADA e ela começou aos 40 anos. E aí… ela tá aplicando 12, fazendo 90 de insulina basal. Eu falei, misericórdia. Aí ela, nossa, eu só tô ganhando peso. Então, vamos lembrar que a insulina, na sua essência, ela é anabólica. Ou seja, ela vai aumentar mesmo a capacidade do corpo de gerar energia, de produção, porque ela coloca a glicose para dentro da célula. E muitas vezes ela acaba, muito provavelmente, essa paciente acaba comendo sem sentir fome, né? Ela come por causa de excesso de insulina, ela vai ter uma hipoglicemia, ela então acaba comendo. E aí vai comer o quê? Só para corrigir? Ela toma uma Coca-Cola, ela come um doce, ou seja… O que é o melhor nessa paciente? E outra coisa que eles têm que saber, que essa glicose, muitas vezes, que ele tá colocando para dentro do excesso de insulina, quando ele tem a hipoglicemia, que ele vai corrigir com um açúcar qualquer, esse açúcar é uma porcaria. E esse açúcar que ela vai colocar para dentro da célula, o cérebro dela vai receber essa porcaria de açúcar. E ele vai falar, cara, eu não quero isso. Ou seja, ele vai continuar tendo pouca açúcar pro cérebro, porque é o único açúcar que chegou. É um açúcar de má qualidade, vai começar a inflamar mais ainda esse paciente. Exatamente. Ou seja, não ajudou a colocar a glicose corretamente para dentro. É um açúcar de má qualidade, ele vai continuar inflamado e ele vai continuar tendo picos de hiperglicemia não controlado. E por isso, Pri, que é tão importante no diabetes tipo 1, ele também pensar na qualidade da alimentação e não achar que é só tomar insulina. Sim. Porque muitas vezes no diabetes tipo 1, né, ele vai lá e ele fala, eu não preciso, é diferente da resistência insulínica, é diferente tipo 2, eu não preciso cuidar da alimentação, eu só preciso tomar insulina. Mas nesse tomar insulina, ele acaba aumentando a dosagem, comendo, né, ruim e vai criando uma resistência
a insulina. Que é onde a gente até discute hoje utilizar as canetas emagrecedoras para os que são LADA, por exemplo, né? Diabéticos autoimunes. Sim. Então, porque ele criou uma resistência à ação da insulina por uma má alimentação, sendo que ele já tinha uma baixa produção de insulina ou nenhuma, devido à condição autoimune. E aí, tratar ele com um Ozempic, por exemplo, né? Uma semaglutida injetável. Muitas vezes vai ter um benefício até ele arrumar a alimentação. E depois disso, tira esse remédio e diminui a quantidade de insulina. Esse é o cenário perfeito. Exatamente. Né? A gente fazer essa estratégia tanto com os medicamentos, tanto com a nutrição. Eu, na parte médica, fazendo esse remanejamento das medicações e da insulina. Eu peguei outro dia uma paciente que ela é de Ubatuba, DM1, e ela veio, DM1 mesmo, né? Daí diagnóstico lá na infância também. E ela veio pra mim tomando assim, absurdamente, uma quantidade absurda de basal. E ela fazia o seguinte: se ela fosse comer o lanche dela lá no trabalho, ela aplicava insulina rápida. Se ela não comia, porque ela achou que ela estava engordando, ela passava em jejum. E aí ela falou, eu não vou aplicar a insulina. O que ela começou a ter? Hipoglicemias, principalmente no período noturno. Quando ela acordava, o corpo fazia uma medida compensatória, ele quebra músculo para gerar glicose disponível, que é o recurso máximo que ele tem, né? Catabolizar. Sim. Ou seja, ele vai quebrar aquela glicose que está guardada na musculatura, por isso que os DMs1, eles emagrecem muito, né? Eles catabolizam, isso é um sinal. Muita sede, muita fome, urina muito e emagrecimento rápido. Então, isso aqui, gente, é um sinal de catabolismo, ou seja, o corpo está em muita deficiência de glicose, né? Sim. E essa deficiência de glicose vai gerar o quê? Nesse paciente, ela faz essa hipo noturna e daí tenta compensar no dia seguinte, ela acorda com uma hiperglicemia, ela não sabe mais o que fazer, porque ela ficou em jejum e acordou com hiperglicemia, né? Uma loucura. Então, essa educação nutricional… E essa perda muscular, por causa dessa hipoglicemia dela, vai gerando uma resistência insulínica muito maior. Exato. Gente, é uma loucura. É muito desafiador a gente tratar o DM1, né? Sim. Porque são várias variantes. E a gente lida com uma situação, aceitação da condição, porque é diferente de todo mundo. Sim. Ah, eu vou sentar num jantar pra comer. Enquanto ele não aceita a condição dele, principalmente no LADA, né? Que é o cara ali de 40 anos, que tava saindo, que tava bebendo. tendo uma vida, né? Sem pensar em nada. Em nada, uma vida normal. E de repente ele tem que medir a glicemia antes de comer, aplicar a insulina, contar o que ele vai comer de carboidrato. É uma nova consciência, uma nova identidade, né? Sim. Então, esse período emocional também é bem desafiador. E a gente tem também a mudança dos hábitos alimentares, né? Querendo ou não, ele tem que incluir agora mais mudanças na alimentação, como você mesma falou. Senão ele vai acabar engordando pela alimentação ruim e só aplicando mais insulina, né? É uma loucura, né? Minha amiga… Eu trouxe aqui também uma outra perguntinha muito comum, tá? Que eu trago as questões emocionais associadas ao desequilíbrio glicêmico, seja no paciente de resistência à insulina ou seja no paciente de diabetes autoimune, tá? Como que você aborda isso no paciente? Porque pra mim, quando eles vêm no consultório, eu tenho que gastar uma educação ali mesmo no diabetes, né? De que, olha, não é só o que você come. Os pensamentos recorrentes negativos, as suas emoções não digeridas, vai também mexer com o seu estado glicêmico. Sim. Pri, são 42 fatores que interferem na glicemia. Uau! Então imagina isso, 42 fatores. Só alimentação, né? Não, Imagina. então não é só alimentação. Então é o sono, é o estresse, é a microbiota intestinal, se tem outra doença autoimune, se está com uma infecção. Então são vários fatores que interferem no controle glicêmico. Então não é só aquilo que você come, não é só uma contagem de carboidrato, não é só o uso de uma medicação. Então precisa ser abordado
todas essas questões, que fase da vida que ela tá, que mulheres, né, questões hormonais, qual fase da vida que tá, período menstrual interfere muito no controle glicêmico. Então, às vezes a gente ajusta a alimentação, insulina para um período. E aí vem uma semana antes ali na TPM, né, no período pré-menstrual, já precisa mudar a dosagem de insulina por causa das questões hormonais. Perfeito. Então, precisa ser abordado tudo em qual fase da vida e como aquele paciente está, né, como aquela pessoa está. Você estimula nesses pacientes adultos que têm, né, esse diagnóstico do LADA, você estimula a contagem de carboidratos durante a refeição? Porque como que eu faço para… Você vai receber esse meu paciente, geralmente, né? Ele já vem com a quantidade de insulina do médico. Obviamente, você não passa a insulinização. Mas você orienta, né? Fala, eu tenho esse contato nosso, médico e nutricionista, é muito importante. Porque às vezes você tá vendo ali o que ele tá comendo e eu não tô vendo. Sim. E eu tô colocando insulina só com base no exame. Então, por isso que é tão importante a gente conversar, né? Com certeza. Ter essa integração de tratamento. E como é a sua abordagem? É uma pergunta pessoal mesmo. Porque eu tento trabalhar com eles, é importante, né? Mas eu brinco que eu falo que minha consulta, a primeira consulta, é uma decepção para o paciente. Porque ele chega, ele acha que ele vai sair com um cardápio pronto e que ele vai comer aquilo e vai dar tudo certo. Né? E eu falo que não, que eu preciso de dados. Então, ele tem, a responsabilidade é nossa em conjunto. Então, ele tem que me trazer dados, tanto de medições, do que ele come, anotações da refeição, do horário, de quanto de insulina aplicou. Então, ele precisa trazer um diário para eu conseguir entender a sensibilidade insulina dele. E aí, a gente faz essa troca, né, de dosagem de insulina, de como… Vamos abaixar aqui, vamos melhor. Pri, acho que o fator de sensibilidade mudou, né? Exatamente. Não, começou Pri, a fazer atividade física, antes não estava fazendo. Então, dia que vai fazer uma atividade, né, um pouco mais, um exercício um pouco mais prolongado, então ele vai tomar menos insulina. Então, eu falo que precisa existir essa troca, ele precisa me trazer dados para eu conseguir poder ajudar. Tá vendo? Você que tá em casa e tem diabetes, seja resistência à insulina ou seja um diabético autoimune, é muito importante você conversar com o seu nutricionista, associado a um contato com um médico, para que eles tenham essa interação e fale que tipo de planejamento alimentar ela montou durante a atividade física. Eu fiz isso com esse nosso paciente, né? Com os pacientes. De que, olha, deixa eu ver o que a Natália montou durante a atividade física. Porque talvez eu tenha que fazer um remanejamento de insulina aqui, ou até mesmo tirar o nutracêutico que você estava tomando para resistência à insulina. Sim. Porque você começou a fazer atividade física. Deixa eu ver o planejamento alimentar quando é musculação. Deixa eu ver o planejamento quando é atividade aeróbica. Então, não é algo fixo. É isso que as pessoas querem morrer, porque elas querem facilitar, né? E o que vai facilitar? O autoconhecimento delas. Exatamente. E quanto mais elas forem transparentes e trouxerem os dados para nós, mais a gente consegue ajudá-las. E é isso que eu falo, não precisa trazer o que seria o ideal. Traz a realidade. E a hora que ele começa a anotar para trazer pra gente, ele começa a se autoconhecer, ele entender o corpo dele. E aí isso melhora muito o tratamento, né? Ele está no comando do tratamento ali. Perfeito, porque dá uma sensação no início de que, olha, você toma isso basal, mede 6 vezes ao dia a glicemia, toma insulina aqui, faz esse tipo de atividade física e fala, cara, mudou minha vida inteira. Eu tenho um paciente de Americana, de Chapecó do Sul, e ele era um LADA, né, paciente jovem, que teve um diagnóstico agora, ele tinha uma vida, casado, filhos, ele perdeu o emprego e descobriu o LADA. Então, ele estava vivendo uma parte emocional muito chocante de mudança, né, financeira dentro do planejamento familiar dele, do que ele tinha de expectativa com filhos, escola, etc. E aí ainda veio o diagnóstico. Uma doença com custo alto. Com um custo altíssimo. Porque como que ele vai se manter? Então, eu fiz toda a papelada do SUS, como que ele dá entrada nisso, como que ele consegue trabalhar o gerenciamento emocional enquanto ele trata a doença e procura emprego.
Então, olha só como é uma doença que tem que trabalhar com vários profissionais para ajudar essa pessoa, né? Com certeza. Graças a Deus a gente tem no SUS a condição de pelo menos iniciar o tratamento, né? Sim. Então não é algo que você tá totalmente desamparado, não. O SUS está aí para nos ajudar. Mas aqui a gente tá querendo trazer esse olhar integral, né? Que não é só as insulinas. É a alimentação, independente do tipo do diabetes. É cuidar dos hormônios do estresse, independente do que você está vivendo neste momento. Porque eu tô contando um caso que tá muito estressado. Mas a gente não vive sem estresse. Então, o gerenciamento do estresse vai ser parte do tratamento do diabetes também, né? A gente costuma dizer na endocrinologia, que trabalha de forma integral, que essas mitocôndrias também estão doentes, até mesmo antes de chegar ao estado metabólico da resistência à insulina. Então, foi um estado em que as mitocôndrias foram perdendo os nutrientes dela. Quem é a mitocôndria para você que está em casa? É aquela organela que produz energia celular. Então, a gente foi perdendo coenzima Q10, a gente foi perdendo NADH, a gente foi perdendo oxigenação intracelular. Por isso é importante de uma alimentação antioxidante, por exemplo, né? Fazer um gerenciamento do estresse, que é onde a gente vai ajudar também a antioxidar o nosso corpo. Mas essa mitocôndria vai adoecendo e aí sim eu também não vou conseguindo gerar energia, vou pedindo mais glicose, aonde aumenta a quantidade de insulina que eu tenho que liberar. E o corpo fala, não vou dar conta. Gera resistência à insulina. Então, tratar também com nutracêuticos para a saúde mitocondrial é o que eu costumo fazer também dentro do consultório para esses que são DM2, né? Diabético tipo 2. Você concorda com isso? Com certeza, concordo. Além disso, esse estresse todo, essa resistência insulínica, a gente tem que estar sempre olhando também para o fígado, né? Porque ele vai tirar energia da onde? Além do músculo? Do fígado. Né? Então a gente precisa sempre estar dando também um suporte para o fígado para não acarretar outros problemas de saúde. E aí tem os nutracêuticos também que a gente consegue estar utilizando, Perfeito. Para dar esse suporte todo. E o que é isso que é a mitocôndria que a gente vem falando que cada vez mais ela adoecendo, a gente gera essa resistência à insulina, que é o estado metabólico. É a prevenção do Alzheimer lá na frente. Sim. Então, hoje a gente sabe, com base científica, que a resistência à insulina não tratada, cronificada, ela vai levar a um diabético tipo 3, né? Ou seja, o Alzheimer não é considerado hoje um diabetes tipo 3, né? Não é mais apenas umas vozes da nossa cabeça, né? Que tá ali estudando. Agora sim, é uma base em evidências mostrando para nós. Olha, minha avó teve Alzheimer. Então, provavelmente ela tinha um adoecimento da mitocôndria, que gerou uma resistência à insulina e levou a essa demência cerebral, né? Da massa cefálica. Então, a gente… você que tá em casa quer prevenir Alzheimer, começa a olhar os seus exames de glicemia, começa a fazer uma atividade física, começa a se preocupar com o seu estado nutricional, porque provavelmente você já deve estar na rota da doença. Então, se você quer se prevenir e não tá fazendo nada disso, começa a praticar, começa a ir no nutricionista. Introduz antioxidantes na alimentação, né? Então, Cita pra nós isso, vai. Frutas vermelhas, chás, muito resveratrol, né? Que frutas vermelhas que vai encontrar escuras, nas frutas vermelhas escuras. Vitamina C, vitamina que a gente C, pode as colocar. Castanhas que tem zinco, selênio. Então, comida de verdade. Exato, né? as antocianinas, né? A gente fala que não é somente você trazer… Olha, doutora, eu tô tomando coenzima Q10 porque eu vi que é bom. Não, mas será que tá na dose correta? É só isso que você tá fazendo? Não vai adiantar nenhum nutracêutico se você não fizer mudança de estilo de vida. Suplemento não substitui a alimentação. É um complemento, né? É um complemento. Ele devia ter esse nome, né? Não é nem suplemento, complementa, né? Porque parece que é super, né? Fica um negócio assim meio tipo… nossa, eu tô tomando isso, então tá bom. Então tá bom, não preciso fazer mais nada, né? E não é assim, né? A gente já sabe. Nath, pra gente encerrar, minha amiga, conta um pouquinho pra nós agora o que você… As principais inovações, tecnologias. Eu sei que você usa aí um dispositivo, né, de medição da sua glicemia. Conta só um pouquinho para nós os tipos que tem, o que você orienta os pacientes, é legal.
Hoje o monitoramento contínuo de glicose, né, que é através do sensor para monitorar a glicemia, ele consegue nos dar a glicemia durante 24 horas. Então a gente consegue ver exatamente os horários que está tendo pico, que não está. Ele tem alarmes, então isso facilita muito. Então, se eu tô dirigindo, vou ter uma hipoglicemia, ele avisa. Ou se tá alta, ele avisa. Então, isso reduz os acidentes mesmo, tanto em direção, em crianças em escolas, dormindo, né? Eu falo que a mãe que cuida de uma criança com diabetes, ela não dorme, né? Então, com o sensor, ela consegue ter esses alarmes, o que dá mais tranquilidade para dormir. Existem a bombas de insulina, que hoje está com inteligência artificial, então que é o pâncreas artificial, sistema de pâncreas artificial. Não é todo mundo que tem esse acesso a essas tecnologias, mas a gente está brigando aí no SUS. Eu sou super ativa e também estou lutando para que isso nas prefeituras, para que isso pelo menos para as crianças, para ter uma infância mais saudável, né? Que seja para todo mundo. E as bombas de insulina agora está chegando, acabou de ser lançada no Congresso Brasileiro de Diabetes, uma bomba de insulina do tamanho da palma da mão, bem pequenininha. Então ela não tem fio, não tem a primeira bomba de insulina que tem, né? E que tem um sistema de pâncreas artificial. Então com um dispositivo junto, que ela imita um pâncreas. Então, conforme a glicemia vai aumentando, ela vai liberando insulina, conforme vai caindo, ela vai suspendendo a insulina. Então, a tecnologia, assim, tá incrível, muita coisa boa vindo, com uma rapidez. Quando eu descobri, há 30 anos atrás, que eu descobri o diabetes, não tinha nem ponta de dedo em casa. Então, a gente fazia xixi numa fitinha, para ver a cor ali, uma média de quanto tava a glicemia, né? Então, já melhorou muito, já evoluiu muito. Então, hoje a gente consegue ter uma qualidade de vida maior. Claro que o diabetes, muitas vezes ele cansa, é normal cansar. Então, é muito... tá tudo bem, às vezes a gente fala, tô cansado, porque antes de vir, né? Antes de começar, deixa eu ver quanto tá a glicemia, preciso comer? Não preciso? Preciso aplicar insulina? Não preciso? Então nós temos muito mais atitudes e decisões a ser tomadas durante o dia do que uma pessoa que não tem diabetes. Legal. Mas nós conseguimos viver muito bem com isso, ter um olhar diferente para a vida. Eu falo que a gente não perde tempo, né? Nós acabamos olhando a vida com um olhar muito mais leve, valorizando muito mais a vida. Uau, que legal, que perspectiva positiva, né? Até para as pessoas eu falo isso porque assistirem. As mães muitas vezes ficam desesperadas, né? Meu filho tá diabético agora, ele não vai ter mais vida? Não, pelo contrário, ele vai ver a vida de uma forma diferente. Ai, que legal, muito bom trazer esse ponto de vista diferente, né? Porque eu acho que isso dá esperança, não só pelas tecnologias que estão vindo a favor dos pacientes diabéticos tipo 1, mas também no excesso, na grande informação que nós temos da resistência à insulina para quem é diabético tipo 2 também, do quanto tem ferramentas para se fazer, né? Hoje, ou seja, é quase... A resistência à insulina só fica quem quer, né? E procurar se cuidar muito mais, né? Sim. Então, os pacientes, eles começam a se cuidar muito mais. Você vê isso no consultório, né? Começa a repor nutrientes, que muitas vezes, numa descoberta, ele já vem, né, com esse desequilíbrio metabólico, então ele já vem deficiente. Então as pessoas muitas vezes acham, eu tô cansado porque é normal, é minha rotina. E aí quando vem um quadro, muitas vezes, opa, eu preciso olhar. Né? Eu preciso me cuidar. E isso faz ele ter muito mais saúde do que se não tivesse, talvez, esse alerta, né? Perfeito. É o corpo dizendo pra ele, né? Como a gente disse no outro podcast, é os sinais de alerta que o corpo tá querendo dizer. Diabético é aquela doçura da vida, né? É um contraditório, né? Meio clichê até, vamos dizer assim. Não contraditório, mas é clichê. Isso que eu quis dizer. De que você realmente tem a perda da glicose, mas às vezes o que mais emocionalmente você parou de se cuidar, de se acariciar, né? Esse autocuidado, trazer leveza mesmo pra você. Então,
praticar isso e ter essa vida leve que você leva, né, junto com o seu tratamento, é espetacular, né? Que bom. Minha amiga, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Imagina. Olha, você que tá em casa, quer conhecer mais sobre o trabalho da Natália, diz pra nós suas redes sociais. Nutri Natália Carneiro. Perfeito. É Instagram, @Nutri Natália Carneiro. É sem TH, né? Sem TH. É Natália diretão, Natália. né? Muito bom. Então, ó, fica aí a dica, tá? Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Clica aqui, ó, se inscrever no canal do TPM no ar. Muito obrigada a todos que estiverem com a gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.